Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Você já viveu essa cena? A sessão foi ótima, você sente que o casal evoluiu, o diálogo tá rolando melhor, a comunicação tem fluído de um jeito mais respeitoso, mais conectado, mais harmônico. O casal se escuta, se emociona, sai mais alinhado da sessão e na semana seguinte voltam com uma briga muito pior do que a que relataram anteriormente. Hoje eu quero falar com vocês justamente sobre esse fenômeno clínico, que é quando o casal melhora em sessão, mas piora fora do setting terapêutico. O quanto isso é comum e por que isso não significa necessariamente que a terapia ela não está funcionando. A primeira pergunta de todas que a gente precisa se fazer é: o que realmente está melhorando na sessão? O que a gente está observando de fato de melhora? Muitas vezes melhora a comunicação, melhora a consciência dos padrões, melhora a demonstração afetiva, mas isso não necessariamente significa que o casal vem questionando ou modificando posições, papéis dentro da dinâmica do sistema conjugal. O casal até nomeia sentimentos, mas isso muitas vezes é fruto de insights que acontecem. E insights não necessariamente mudam uma estrutura, uma dinâmica que foi construída ao longo de anos ali junto com aquele casal. A sessão pode estar produzindo insights muito importantes que fazem parte do processo terapêutico, mas insights não significam necessariamente uma mudança estrutural. E a gente precisa falar também do pseudo-insight. O que seria isso? É normalmente quando o paciente ou quando o casal traz uma fala parecida com: eu sei que eu faço isso por conta da minha mãe, eu me comporto de tal forma porque me sinto rejeitado dentro dessa relação, ou já entendemos qual é o nosso ciclo, qual é o nosso padrão, mas a gente não consegue sair. O pseudo-insight, ele é confortável porque ele dá uma sensação de que estamos caminhando, só que sem necessariamente exigir uma mudança no padrão, uma reorganização desse sistema. Um critério clínico para a gente poder avaliar se realmente se trata de um pseudo-insight. Se o casal nomeia o padrão com facilidade, mas não consegue sustentar essa mudança diante de situações muito estressoras, é porque a mudança ela ainda está no nível da consciência, da razão, mas ela ainda não desceu para a estrutura do sistema. Tem outro ponto que eu acho que é importante também a gente olhar, que é o seguinte: elaboração verbal é diferente de mudança estrutural no sistema. A elaboração verbal ela acontece quando o casal consegue explicar o que ele vive. Agora, a elaboração dentro do sistema acontece geralmente quando decisões mudam, fronteiras são revisadas, funções são redistribuídas, hierarquias se redefinem também. Só que isso costuma gerar uma tensão real no sistema. Então, nem sempre isso é visualizado pelo casal e até por nós, às vezes, como uma melhora de fato. Então, se a sessão ela tá sempre muito harmoniosa, muito leve, mas não existe aquela tensão que é necessária para a mudança, pode ser que o vínculo esteja sendo compreendido, mas não esteja sendo tensionado o suficiente para sustentar uma mudança fora do consultório, que é o que de fato a gente busca, o paciente busca, o casal busca. Eu vou deixar aqui agora algumas perguntas que nos ajudam, enquanto terapeuta, a entender como é que anda o caminhar de fato dessas sessões, o quanto efetivamente esse casal ele tem caminhado. E se você não é psicólogo e está assistindo esse vídeo pensando na sua relação, vou deixar uma adaptação dessa pergunta também para cada uma delas, tá? O que vocês fizeram de diferente desde a última sessão? Se vocês não estão em terapia de casal, vocês podem se perguntar: o que a gente tem feito de diferente em direção ao que a gente quer de fato viver? Isso é importante, não é o que vocês entenderam, é o que vocês de fato fizeram, o que vocês sustentam. A segunda pergunta: quem tolerou desconforto essa semana? Uma mudança dentro do sistema geralmente gera algum desconforto em alguém. Um desconforto que ele é sustentado justamente porque entende-se que aquilo é em prol de uma mudança, mas ainda assim é um desconforto. Terceira pergunta: o que ficou mais difícil depois que começamos a falar sobre isso? Nenhuma mudança, a gente, vai acontecer de uma forma 100% tranquila, leve. Uma mudança estrutural, ela vai tensionar e ela vai gerar algum nível de desconforto. Então, se nada tá ficando um pouco mais difícil, talvez a mudança ela ainda não esteja acontecendo.
E a última pergunta é: que decisão concreta foi tomada? Porque se não tem uma decisão concreta, às vezes o vínculo ele está se elaborando, mas ele não está se organizando de fato de uma forma diferente. Muitos terapeutas, e eu me incluo nisso também, se frustram quando percebem que o casal ele não está se movimentando, ou quando percebem essa oscilação dentro do processo. Por mais que a gente diga, né, para o paciente, o processo é um sobe e desce, é uma espiral, né, não é uma linha que só acende, a gente também se frustra, né? O nosso desejo não é esse. Mas a gente não pode esquecer que faz parte do processo. Então, quando o sistema ele começa a se mover de fato, ele reage. Então, pode existir uma piora inicial, a gente percebe isso, mas ela é parte estruturante do processo. Por fim, quando o casal melhora na sessão, mas não melhora fora do consultório, a gente precisa pensar: estamos produzindo insights apenas ou estamos de fato produzindo uma reorganização? E se a gente chega à conclusão de que a gente está ainda nesse momento apenas produzindo insights, isso não significa que a terapia falhou, não significa que não está caminhando, mas é um ponto de atenção. É o momento de só produzir insights, porque às vezes pode ser a clínica de casal, ou até mesmo um atendimento individual, mas focado em conjugalidade, precisa de uma leitura relacional, de uma leitura do sistema. E o sistema ele só muda quando fronteiras e hierarquias também são reposicionadas, também são revistas. Se isso não está acontecendo por aí, talvez a escuta ela precise se reorganizar. E se faz sentido para você uma análise estrutural dos seus casos, um aprofundamento técnico dentro da demanda conjugalidade, não necessariamente no atendimento de casal, mas para o atendimento individual também, eu aproveito para te convidar a fazer parte do meu grupo de estudos, o Cartografia dos Vínculos, onde a gente se encontra todos os meses para falar sobre conjugalidade, para trocar com outros profissionais, para construir intervenções juntos e para casar a teoria com a prática clínica. É isso, gente. Quando a nossa escuta se ajusta, o sistema ele começa a responder de um jeito diferente. Essa foi mais uma terça da conjugalidade por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, me falem o que mais fez sentido para vocês nesse vídeo, como é que chegou aí para vocês. E a gente se encontra aqui na próxima semana. Tchau!